Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor J. Natsu, estamos na aula sobre mineração no Brasil, a primeira aula do quarto bimestre aqui na nossa expansão. Vamos para os objetivos da aula. Sobre as regiões de mineração. Identificar as principais regiões de mineração no Brasil, os tipos de minérios extraídos. E também nós vamos associar tudo isso à economia brasileira. Discutir a contribuição da mineração para a economia brasileira, incluindo a geração de empresas e receita fiscal. E ainda no final, eu tenho algumas notícias para dar para você que está assistindo essa aula. Se você está chegando pela primeira vez no canal, dá o seu like, também compartilhe, comente, para que o YouTube possa entender que é um assunto relevante e solicitar para mais pessoas assistirem. Seja bem-vindo, Edivaldo. A origem. Qual é a origem da mineração no Brasil? Estão diretamente relacionadas à antiguidade do nosso território, tá? Boa parte do nosso território, nós vamos entender no próximo slide, a estrutura geológica do nosso território brasileiro, tá? Contém alguns escudos cristalinos, que são rochas duras, e também a estrutura do terreno brasileiro, que foram constituídos há quase 2, bilhões de anos. Nós somos considerados um país de relevo antigo, tá? Por isso que nós não temos grandes elevações, nós não temos no momento vulcões em atividades e nem a formação de vulcões como nós conhecemos e vemos na televisão. Temos uma realidade um tanto quanto diferente. Tá? Isso é o resultado da idade do nosso relevo. O que nós vamos entender também a questão dos escudos cristalinos, como eu já tinha falado, bem-vindo Lucas, formados por rochas magmáticas e metamórficas. Nós temos 3 tipos de rochas, que são sedimentares, metamórficas e magmáticas. Tá? Magmáticas lembra magma, ou seja, são rochas formadas a partir do magma, né, das relações do magma. E a metamórficas, ela passa por um processo de metabolismo, tá, de transformação. Nessas regiões encontramos minerais metálicos como ferro, ouro e manganês. Em quais regiões? Nas regiões que nós chamamos de regiões de escudos cristalinos. Vocês vão acompanhar agora o mapa para ficar mais fácil de explicar. Esse mapa aqui, que é do Tudo Gel, tá? Seja bem-vindo, João. Falando sobre os minerais brasileiros. Nós temos aqui em laranja o que nós chamamos de escudos cristalinos. Em laranja aí nesse mapa que você está acompanhando. Em amarelo, nós temos as bacias sedimentares. E os minerais, como ouro e etc., manganês e outros, em sua grande maioria, é encontrado principalmente nas regiões de escudos cristalinos. Perceba que, mais tarde vamos falar mais de alguns estados que se destacam quanto a isso, mas perceba que essa região aqui, próxima da costa leste do Brasil, e mais adentro, você que tem um pouco de conhecimento espacial, você vê que pega muito o estado da Bahia, pega muito o estado de Minas Gerais, né? Pega muito o estado de Minas Gerais. Aqui no norte do Pará também, ó, pega muito no Amazonas, um pouco do Amazonas, um pouco do Roraima, tá? E assim vai. Então, as bacias sedimentares estão em amarelo, são formadas por acúmulos pela compactação de sedimentos, corresponde à maior parte do território brasileiro e cobre cerca de 64%. Nas bacias sedimentares são mais fáceis de achar petróleo, por exemplo, né? Porque
na região desse acúmulo, o que acontece? Petróleo, outro material que é mais fácil de encontrar em bacias sedimentares são o que nós chamamos de carvão mineral, né? Por exemplo, vamos falar do carvão mineral. A floresta cai durante os anos geológicos e vem os sedimentos com o passar dos anos geológicos e vai soterrando essas árvores, esses vegetais. Esses vegetais, com a pressão desse solo que pedrifica e gera pressão nele, e lá sem o contato com o oxigênio, vai formar o que nós chamamos a grosso modo, claro que eu não estou explicando tão detalhado, mas vai chamar o que nós chamamos de carvão mineral, que no Brasil não é tão rico assim de carvão mineral. Petróleo, a mesma coisa, os animais, né, que é um combustível fóssil, os animais eles morrem, mas com o passar dos anos os sedimentos vão cobrindo aquele material e também sem oxigênio vai formando bolsões de petróleo. Do contrário, nas áreas que nós chamamos de escudo cristalinos, aí nós vamos encontrar um pouco mais de pedras preciosas, tá? Nessas regiões encontramos os principais minerais e fósseis. Por exemplo, no estado de São Paulo, essa é a estrutura predominante, a estrutura que nós chamamos de formação de bacias sedimentares, devido à formação da bacia sedimentar do Paraná, né? A bacia sedimentar do Paraná corre durante o fluxo da bacia hidrográfica do Paraná, que na verdade não é uma bacia hidrográfica do Paraná. Nós já estudamos sobre isso no primeiro bimestre, que nós falamos sobre todas as regiões hidrográficas do Brasil. E nós temos a região hidrográfica do Rio Paraná, do Rio Paraguai, que na verdade são afluentes do Rio da Prata, que é a principal bacia da América do Sul, na sua porção mais ao sul, tá? Então, quando nós percorremos por ela, nós temos aí essas bacias. Os minerais metálicos brasileiros são usados das seguintes formas: exportação, comercializados para países desenvolvidos principalmente, né? Você já sabe a diferença de importar para exportar. Exportar é você ter um produto seu e vai exportar, né? Exportar, a palavra exportar lembra algo voltado a externo, né? Exportar a externo, então você está levando para a parte externa do seu país. E importar é o contrário, né? Você está levando para a parte interior, ou seja, quando o Brasil exporta algo, o país que está recebendo algo importado. Quando o Brasil recebe algo de outro país, aí nós vamos chamar que o Brasil está recebendo algo importado. Do contrário, nós chamamos de exportado. Tá? Indústrias. Indústrias também são utilizadas nas indústrias de metalúrgica e siderurgia. Né? Os materiais metálicos. Na construção civil também é muito utilizado, né, para estruturas da construção civil, para que os prédios consigam suportar tais pesos e etc. Então nós vemos a importância aí dos materiais metálicos que também vêm. Vamos olhar agora alguns tipos de minerações. Nós temos a mineração a céu aberto. Como que funciona a mineração a céu aberto? Considerada de alta eficiência, demanda a retirada de solo superficial para encontrar os minérios, como exemplo, ferro, cobre e carvão mineral. Essa mineração é ao céu aberto. Tá? Mineração subterrânea. Isso acontece bastante no Chile. Tá? São cavados túneis para as retiradas de minerais em camadas mais profundas. Nós podemos encontrar nesse tipo de mineração subterrânea o ouro, a prata e pedras preciosas.
Mineração de aluvial ou aluvião, né? É retirada de minerais em beiras de rio, onde foram depositados ao longo dos processos geológicos. Exemplo, ouro, pedras preciosas. Isso acontece muito no, nos rios amazônicos, né? Lá no rio do norte do Brasil. O que acontece? A água é um agente que transporte, né? Um agente de transporte. E vai transportando por onde vai passando. E vai carregando sedimentos. Dentro desses sedimentos também pode ser que, que carregam também ouros, pedrinhas preciosas, tá? Um rio muito um rio com água muito caudalosa, com água muito marrom ou de acordo com a tonalidade do solo da região, é bem provável que está sendo levando além dos fragmentos rochosos, junto com os fragmentos rochosos nós encontramos também alguns tipos de minerais. Mineração de solução. A mineração de solução ela é retirada dos minerais a partir do processo de dissolução. Exemplo, sal marinho e urânio. O Rio Grande do Norte é uma das regiões, é um dos estados brasileiros, se não o estado brasileiro, que mais produz o sal marinho. E existe todo o processo nessa mineração. Então, o que é uma mineração? É quando você tira algo do meio ambiente, do meio natural, que tenha serventia para a sociedade. Tá? Os estados mais importantes do setor da mineração são Minas Gerais, Goiás, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Bahia e São Paulo. Esses são os estados que são os estados os principais do Brasil. O Brasil se destaca internacionalmente na produção de ferro, de ouro, de cobre e pelas grandes reservas de nióbio. A principal empresa de exploração mineral no Brasil é a Vale, fundada em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas, que é a antiga empresa que nós chamamos de Vale do Rio Doce. Tá? Essa é a antiga Vale do Rio Doce, enquanto ainda era estatal. Foi uma das empresas que deu certo nesse processo de privatização. A Vale hoje está presente em vários países, além do Brasil, está no continente africano, em outros continentes, fazendo a exploração mineral. A dinâmica dessa aula é falar apenas os aspectos econômicos, os aspectos, como que se descrever, como que se dá essa atividade. Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar nas questões de impactos ambientais. O que é que a mineração causa de impacto ambiental? Mas hoje, nós só estamos entendendo como que funciona, quais são os principais estados, quais são os principais tipos de minérios, em que tipo de formação nós encontramos o tipo de minério, tá? Vamos ver algo aqui interessante de um dos principais, se não o principal estado da produção. Quadrilátero, ferrífero e a exploração do ferro. Essa região se encontra próximo a Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, onde aconteceu aqueles desastres próximos ali, né, de Bento Rodrigues, Brumadinho, etc. Então, a região muito produtiva no que diz respeito
a exploração do ferro. Tá? Vamos agora falar de outra região. Já falei de Minas, né? Agora nós vamos olhar agora sobre a Serra dos Carajás. Onde é que fica a Serra dos Carajás? Você que está acompanhando aí. Como vocês acompanham e vê no mapa, fica no Pará. Localizada no sudeste do Pará, é considerada uma das maiores reservas minerais do mundo. A região se destaca pelas grandes reservas de ferro, manganês, bauxita, estaio, ouro, cobre e níquel. Ou seja, nós temos vários tipos de produtos minerais nessa região aí do Pará, a tão famosa Serra dos Carajás. Essa serra, na Serra dos Carajás também há um tipo de exploração a céu aberto, também é muito famosa, tá? E essa reserva ela foi descoberta na década de 60, período muito importante de transição no Brasil, onde a transição, o povo vivia mais num período na roça, no campo, passou a morar na cidade. Período também onde também estava próximo, acho que foi mais ou menos nesse período, entre 70, 60, do regime militar. Foi descoberto aí essa Serra dos Carajás, esse lugar aí de minério, né? Essa reserva. Se tornou um importante empreendimento no governo da época, culminando em um investimento em infraestrutura. Que infraestrutura é essa? O norte é uma das regiões do Brasil, é a região mais difícil para a questão de infraestrutura, porque muitos rios cortam os estados do norte e é um estado também os estados são muito úmidos, né? Chovem bastante, dificulta na construção. Mas para a escoação, como o principal objetivo do Brasil é a exportação, foi feita uma rodovia que ligasse ao Maranhão, até a São Luís, no Maranhão, e para facilitar a escoação, né? Para a venda para outros países. Agora vamos ver aqui alguns exemplos dos minerais fósseis, combustíveis fósseis. Nós temos o gás, nós temos o carvão mineral, nós temos o petróleo, né, que gera a gasolina e outros tipos de produtos. Esses minerais, em relação a isso, o Brasil se encontra entre oitavo e nono lugar no mundo, tá? Depois nós vamos adentrar nesse problema nas próximas aulas sobre os problemas dos combustíveis fósseis e a importância da transição energética, tá bom? Como o objetivo dessa aula não é falar dos aspectos ambientais, é somente falar dos aspectos econômicos, falar dos aspectos da descrição de como se acontece a extração, quais são os principais estados, quais são os principais tipos de minérios. E aí, tudo isso que você está vendo é como se fosse uma grande introdução para as próximas aulas, que nós vamos tocar muito na parte ambiental, tá bom? Refinarias da Petrobras no Brasil, onde que nós temos? A concentração de refinarias nessas regiões, como vocês estão acompanhando aqui no mapa, do território brasileiro, é explicada pelo maior contingente populacional e consumidores. Hoje, a região mais populosa do Brasil é a região sudeste, tá? E também para facilitar a escoação, né? Porque já que está próximo ao mar. Por exemplo, aqui
na região de São Paulo, está próximo do Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil. Então, nós temos aí, por conta da concentração populacional e também da facilidade de escoação do petróleo. Tá? O Brasil passou a ser autossuficiente depois da descoberta do pré-sal. Tá? O problema do Brasil é que são poucas refinarias e ainda conta com ajuda externa. Então, outro aspecto que nós encontramos aqui na região sul, sudeste, e só temos uma refinaria na região da Bahia, né, que é no Nordeste, no estado da Bahia, na região Nordeste, nós temos pelo menos pela questão do desenvolvimento industrial desses locais. Na Bahia nós temos lá o Centro Industrial de Camaçari, né, Petroquímico de Camaçari. No estado de São Paulo nós temos bastante, tá? No Rio Grande do Sul também nós temos, ali na região sul, é pela questão do desenvolvimento desses locais. Por estar mais próximas aos centros produtores de petróleo do país, que são Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. E falando por conta da exploração do pré-sal, o Brasil ganhou mais um pouco de território marítimo, tá? A ONU concedeu uma parte do território marítimo para o Brasil. Está mais ou menos na região ali do sul, que tem mais ou menos o tamanho do estado do Paraná, dentro do território marítimo. Essas refinarias são instaladas estrategicamente nesses locais para reduzir os gastos com o transporte. Aí tem uma questão. Nós temos muitas ferrovias no Brasil desativadas, porque não houve um planejamento de integração nacional das ferrovias. Seria muito importante ter várias formas de saída, além do transporte rodoviário, que o Brasil foi feito para transporte rodoviário, apesar das condições que existem algumas rodovias brasileiras. Mas foi um país planejado após o governo JK para a escoação rodoviária. No governo Vargas tinha muita ferrovia, mas não foi pensado de uma forma nacional. E nós pouco temos transportes fluviais, sendo que o Brasil é um país que tem vários rios. Então é importante pensar nessa variação de tipo de transportes, né? Tem o aéreo, mas o aéreo é muito mais utilizado para transporte internacional, tem o marinho também, etc. Estou falando de dentro do Brasil, para tirar o produto e levar para fora, tá? Eu quero saber aí nessas atividades, na sua opinião, qual é a importância do extrativismo mineral para o Brasil? Pergunta 2. É possível pensarmos na economia brasileira livre da exploração do petróleo? Pergunta 3. Quais são os minérios que você conhece? Pergunta 4. Em quais estados eles são extraídos? E a pergunta 5. Qual é o principal recurso mineral produzido no estado de São Paulo? Vocês vão copiar e responder. Quem está assistindo na live é só para reflexão. Se quiser responder aí no chat também, digitando na rolagem, fica à vontade, tá bom? Agora chegou a hora do aviso. Oportunidade para vocês. Você que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa live e reside aqui em São Paulo e tem alguma unidade presencial ao NET, as pessoas que procurarem ao NET e falar o meu nome, que foi a indicação do professor J. Natson, vai ganhar isenção da matrícula e vai ter o desconto de R$100 em todos os cursos, em todas as mensalidades. É uma oportunidade ímpar para você
que quer se aperfeiçoar, você que também quer está querendo entrar no Jovens Aprendizes, precisa ter pelo menos um curso, né, para facilitar isso. E aí você vê aí os cursos dentro da área de tecnologia, de linguagens, de administração, vendas, etc. Vê aí qual é o melhor curso que se encaixa com o seu perfil e vai na unidade mais próxima ao NET para em dizer que foi o professor J. Natsu que indicou isso para você. Você vai ganhar todas essas vantagens. Além disso, você quer estudar sobre meio ambiente, não quer sair de casa, quer estudar na palma de sua mão, com o seu celular, seu tablet, ou com o seu notebook ou computador, eu tenho um curso online sobre gestão ambiental, com 10 aulas em vídeo, nós temos simulados, temos exercícios e apostila, tudo isso, um curso que foi formado durante 2 anos para você sobre meio ambiente e voltado à gestão ambiental. Também você tem esse curso, eu não vou deixar o link da Alnet diretamente aí, eu posso deixar o link do meu número, para vocês entrem em contato comigo, aí vocês vão dizer que tem interesse, aí eu passo o endereço, tudo bonitinho. Quanto ao curso online, vou deixar aí o link do curso online para você fazer, e temos também exames gratuitos, né? Quem estuda e tem problema de vista, não tem coisa pior, gente. E você sabe que quanto mais demora, quanto mais você deixa para frente, é uma questão que vai se desgastando cada vez mais e você vai perdendo a qualidade de sua visão. Então, faça isso, aproveita que está de graça, faça o seu exame de vista grátis aí no Campo Limpo, na Ótica Evolution. E na compra da armação, lentes de contato, lentes do óculos, se você já fez uma pesquisa em toda a região e viu por questão de orçamento, você vai fazer o orçamento e mostrar lá. Se for mais caro, a Evolution vai cobrir essa oferta, dar uma contra-oferta mais em conta para você, na questão da compra da armação e das lentes de contato. Então, são essas oportunidades que eu tenho para oferecer. Você não pode perder o podcast que vai acontecer nesse sábado agora, dia 19, sábado dessa semana. Nós vamos falar sobre como conseguir o primeiro emprego. Você que está chegando aí no nosso canal, você que está chegando aí também na nossa live, como que você vai conseguir o nosso 7º episódio do podcast Bate-Papo Educativo. Vou estar lá com o diretor da Alnet, vou estar também com o Diego Silva, que é um ex-aluno na Alnet e hoje já está trabalhando no mercado de trabalho. Vamos conversar, tirar dúvidas para facilitar a sua vida. Então não perca, de repente, depois desse podcast, você pode participar dos cursos da Alnet com mais precisão, né? Eu vou fazer esse porque foi falado, tirou dúvida, coisa melhor que tem. E ainda mais que o pessoal quer de lá. E eu sou professor da rede estadual, então estou aí para fazer esse intercâmbio, né? Essa ponte para vocês chegarem até onde vocês querem. No mais, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe grandemente. Qualquer coisa, clica nos links aí na descrição e Deus abençoe. Até a próxima!